Ditado popular: o olho do dono que engorda o gado, é a tradução de uma gestão de qualidade. Conhecer os números da propriedade é primordial, pois só assim é possível saber o que está gerando prejuízos, fazer ajustes e correções e traçar metas. Consultorias especializadas mostram que as fazendas mais lucrativas são aquelas que conseguem o equilíbrio entre produção e gastos e se preparam para uma atividade mais eficiente. Primeira coisa, precisamos entender como se calcula o resultado de uma fazenda. Então eu tenho três maneiras para expressar o resultado. Eu posso falar no resultado sobre o capital total, então eu somo lá o que vale a terra, somo lá o que vale o rebanho e entendo o meu resultado dividido por esse valor. Então a gente quer em torno de 4% desse valor, já seria um excelente valor, dos melhores. Ou a gente pode olhar quanto vale o nosso rebanho, entendendo o nosso resultado, eu também saber quanto representa o nosso resultado em relação ao valor do rebanho. Então eu quero passar de 16% ou buscar acima de R$600 por hectare ano. Então esse é nosso primeiro alvo, né? Para os indicadores que têm mais impacto nesse resultado são indicadores de produção e custo, né? Como eu disse, qualquer empresa, sendo ela pecuária ou não, ela sempre vai trabalhar com margem e com volume. Então esse é um ponto-chave. Dentro da pecuária, aquilo que está ligado a volume é lotação, é a capacidade de eu produzir alimento para manter o maior volume possível de animais dentro da minha fazenda, da área útil, então por hectare, e o GMD, o ganho médio global, que está ligado à eficiência produtiva. Não adianta eu produzir muito e gastar muito, então eu tenho que equilibrar os meus recursos para gastar o menos possível para produzir essas arrobas. Então eu tenho que olhar o custo cabeça mês, quanto eu preciso gastar por cada cabeça por mês para produzir aquelas arrobas lá. E naturalmente o valor de venda. Então GMD, lotação, ganho médio e valor de venda são 4 indicadores muito importantes que não devem sair da cabeça do pecuarista. O segredo do gestor é equilibrar isso. E ele equilibra isso como? Conhecendo a sua propriedade, entendendo os aspectos produtivos daquela área que ele está, né? Como ela se comporta, clima, solo, pasto, manejo e tudo mais. Ele tem que entender muito bem isso e também entendendo a ele próprio, se conhecendo muito bem, entendendo como ele reage às situações ou o que ele está disposto a fazer para ou aumentar a produtividade ou melhorar a margem, mas qual é o preço que ele está disposto a pagar. Quanto maior o volume de produção, quanto maior o resultado de uma fazenda, naturalmente que é maior o seu risco. E naturalmente que como gestor você tem que estar muito mais atento. Seria como dirigir um carro a 100 por hora e dirigir um carro a 200 por hora. A 100 por hora você tem uma determinada tensão no volante e corre um determinado risco. A 200 por hora a conversa muda muito. Então quando eu quero ter uma fazenda de R$1.000 por hectare ano, de R$1.200 por hectare ano, eu também tenho que estar disposto a pagar o preço que ela cobra e correr o risco que ela vai trazer. Naturalmente que eu usando ferramentas de gestão, fluxo de caixa, planejamento, evolução de rebanho, tendo um conhecimento sólido e gente muito preparada para trazer qualidade dos nossos processos, esse risco é mitigado. Sistemas mais eficientes são também mais lucrativos. Fazendas que hoje têm melhor resultado são aquelas que construíram ao longo do tempo um sistema que tinha capacidade de produzir bastante, só que usando menos recursos externos, por exemplo, como insumos, milho, suplementação e outras coisas. Essas fazendas que investiram em pasto, fazendas que investiram em genética, fazendas que investiram em mão de obra, em treinamento da sua equipe para que pudesse fazer um bom manejo de pasto, um bom manejo do gado, né, pessoas qualificadas, essa turma consegue hoje produzir uma arroba muito mais barata do que ela vende, quer dizer, consegue colocar uma margem aí de 50%, às vezes até um pouco mais em cima das arrobas vendidas. Então esses caras estão sendo competentes. O problema foi aquelas fazendas que produziram muito, mas cobriram a sua ineficiência com dinheiro, quer dizer, eles produziam muito, mas gastavam muito e não melhoraram todos esses processos ao longo do tempo. Então isso é verdadeiro e daqui para frente o que a gente imagina que cada dia mais isso vai ficar evidente. Então o produtor que ele está com caixa, que foi gerado no ano passado, tomara que esse cara pegou esse dinheiro e investiu dentro da fazenda dele.
não só em suplementação, em coisas sérias, mas em melhoria do ambiente pastoril, em treinamento da equipe, em treinamento dos seus gestores, né, que investiu nele próprio para ter uma capacitação melhor, para reagir melhor às novas necessidades do mercado e assim por diante, né? Esses produtores, com certeza, que fizeram esses investimentos ou que vão fazer, vão estar mais seguros no futuro.